Começa agora Estudo Bíblico em Matetes, com o tema A Deidade de Cristo. Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos, tudo bem? Claro que sim, hoje é o melhor dia da sua vida, da minha vida também. Estamos aqui mais uma vez disponíveis para apresentar um tema espetacular para você que já está ligado e plugado nos dois canais, Crescendo em Graça Brasil e TV Graça Brasil. Recebo que estejam desfrutando muito bem desses temas, desses estudos, dessas mensagens, de tudo que está aí nos dois canais, tá bom? Então vamos para esse tema de hoje que é tremendo, fantástico, a Deidade de Cristo. Deidade e divindade são a mesma coisa e o propósito desse estudo é mostrar para você as evidências que comprovam que Jesus Cristo é Deus. Jesus e Deus são as mesmas pessoas, ou é a mesma pessoa, melhor dizendo. Então vamos para a primeira parte, ok? Vamos lá? O primeiro texto que vai para a sua tela aí é o Isaías, capítulo 7, verso 14, porque nós vamos lá para as Escrituras, para começar mostrando nas Escrituras do Antigo Testamento as profecias que apontavam para Jesus Cristo como Deus. Eis aqui uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Emanuel igual a Deus conosco. O significado do nome Emanuel é Deus conosco. Não em mim, mas conosco. E foi o que Jesus de Nazaré fez. O que ele fez? Ele esteve com o povo de Israel por um bom tempo, por 33 anos. Jesus Cristo, Deus conosco. Em Isaías 9,6, Isaías também diz o seguinte, a profecia: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a soberania repousará sobre os seus ombros. E se chamará seu nome Admirável Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Estamos na época do Natal, né? Então você visita a manjedoura lá, você vê o menininho Jesus lá na manjedoura, desenhozinho lá, o bonequinho, e você não pode imaginar que aquele bonequinho, não é um bonequinho, mas aquele Jesus que nasceu lá em Belém naquele tempo, era Deus poderoso. Era Deus poderoso que estava naquele menininho. Não era qualquer coisa. Não era um filhinho de Deus. Era o próprio Deus que estava ali. Porque o profeta Isaías disse que a soberania repousou sobre os seus ombros. O profeta disse que aquele menino era admirável conselheiro. Era Deus poderoso. E era Pai eterno. Então, Jesus e Deus, a mesma pessoa, Príncipe da paz. Vamos a Ezequiel agora, outro profeta, 34, verso 10. Outro profeta falando sobre a divindade de Cristo. Assim diz o Senhor Deus: eis aqui eu estou contra os pastores e exigirei meu rebanho. Rebanho de quem? De Deus. O rebanho de quem? De Cristo. De suas mãos, das mãos dos pastores, e vos farei deixar de apacentar o rebanho. Assim os pastores já não apacentarão mais a si mesmos, senão que eu livrarei minhas ovelhas de sua boca, e não serão mais alimento para eles. Porque havia pastores maltratando naquele tempo, evidentemente. Ele estava fazendo uma profecia para o tempo de hoje, não é? Pastores maltratando ovelhas. Olha, você olha para o mundo de hoje e você vê o quê? A mesma coisa. Dentro das congregações, o que existem? Pastores maltratando as ovelhas de Cristo, do Supremo Pastor. Ezequiel 34, 11. O que diz aí a profecia? Eu mesmo buscarei minhas ovelhas e velarei por elas. Quem está falando? Deus. Agora, Deus diz que as suas ovelhas, mas quando Jesus aparece lá nos livros históricos, ele aparece como o bom pastor. Então, Deus e Jesus, a mesma pessoa. Os dois são o bom pastor das ovelhas. Ezequiel 34, 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então quem está falando aqui é Deus na boca de Ezequiel, ou na pena, né? Porque foi Ezequiel que escreveu isso.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Apacentar, quem apacenta é pastor. Só que Deus não tinha figura de pastor no Antigo Testamento. Mas nos livros históricos, quem é que tem a figura de pastor? Quem é que apresenta-se como pastor lá? Jesus Cristo. Então Deus e Jesus Cristo são o dono, ele é o dono das ovelhas. E eu sou ovelha de Cristo. Você também é abençoado? Claro que sim. Então viva em repouso. Porque a função de uma ovelha é repousar. A função de uma ovelha não é viver estressada fazendo obras, sacrifícios religiosos, não. Você é um filho de Deus abençoado. Entre no repouso que só a graça de Deus pode te oferecer. Ponto 2. Vamos ver a evidência da deidade de Cristo agora na história. Quando se fala de história, não são evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos. João capítulo 10, verso 11. Esse capítulo fala muito sobre pastor. Eu, Cristo, sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Lembra que lá na profecia Deus disse: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e velarei por elas? Pois agora Jesus fala a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel lá. Ou seja, Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Diga: eu recebo isso aí. Muito bom. João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Quem é que está falando isso? Jesus Cristo. E conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Uma perguntinha aqui agora. De onde que Jesus te conhece? Desde antes da fundação do mundo? De onde Deus te conhece? Desde antes da fundação do mundo. Você é conhecido por Deus, você é conhecido por Jesus, desde antes da fundação do mundo. Receba esta palavra. Em João 10:30, veja só aqui. Não é? Veja só aqui, Jesus falando com os seus discípulos, ele disse: eu e o Pai somos quantos? 2? O Pai e o Filho? Não. Eu e o Pai somos um, abençoado. Eu e o Pai somos um. Não existe essa história de pai e filho. Mas a Bíblia fala que ele era filho de Deus. Claro, porque nasceu de uma mulher. Então quem nasce de uma mulher não pode se chamar pai. Chama-se filho. Só que ali só existe um. O pai e o filho que estava nascendo, era o Pai encarnado. Veja que interessante. Que mistério é esse que você está recebendo agora a revelação? Só existe um Deus abençoado, não existem dois. João 8,58. Disse-lhes Jesus. A quem? Aos discípulos. Certamente, certamente vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aliás, Jesus não disse isso para os discípulos, não. Ele disse para os judeus que estavam lá tentando pegá-lo em alguma, sabe como é que é? Em alguma contradição. E ele disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele está se pondo como Deus. E sabe o que os judeus fizeram com ele? Foram persegui-lo para tentar apedrejá-lo. Começaram a criticá-lo, dizendo: quem é esse homem? Ele está pensando que ele é quem? Dizendo que é igual a Deus. Exatamente por isso que ele foi perseguido. Porque ele se dizia igual a Deus. João 14:9. Jesus lhe disse a quem? A Filipe. Aqui tem um pequeno diálogo entre Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, e o discípulo Filipe. Filipe não acreditava, ele perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, a gente fica satisfeito com isso. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Filipe, olha, como é que você está dizendo para mim, mostra-me o Pai? Filipe, você não entendeu nada ainda, meu filho? Eu e o Pai somos um. E Filipe ficou atônito. Como é que ele pode ser Deus se ele está em carne? Sim, a manifestação de Deus, só que o que estava dentro é que era Deus. O Espírito de Jesus Cristo, Deus. As pessoas olham muito a aparência, abençoado. Se você olhar para a aparência, você não vai ver nada do que importa, porque a aparência passa. O que importa é o que está dentro. João capítulo 1, versos 1 e 14 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Deus. Quem era o Verbo? Deus. Não é? Então o Verbo se fez carne. E como se chamou o Verbo que se fez carne? Cristo. E ele habitou entre nós. Não é isso que está na Bíblia? Lá nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, não mostra lá Jesus andando lá pela Galileia, por toda a Judéia, fazendo milagres e fazendo tudo aquilo? Pois então,
O Verbo se fez carne, mas era Deus. Olha aqui, João capítulo 1, verso 10 agora. Diz que ele estava no mundo. Quem é que estava no mundo? O Verbo. E quem era o Verbo? Cristo. E o mundo foi criado por ele, mas quem criou o mundo? Foi Deus. Mas Cristo era quem? Deus. Então Deus e Cristo são a mesma pessoa, porque aqui está dizendo que o Verbo estava no mundo. E quem estava no mundo era Cristo, porque Deus não estava no mundo, porque Deus é Espírito, verdade, abençoado? Você concorda que Deus é Espírito? Mas ali diz que ele estava no mundo. E quem é que estava no mundo? Jesus Cristo. Jesus e Deus são o mesmo, são a mesma pessoa. Receba esta palavra. Receba esta palavra definitivamente em sua vida. Vamos para o ponto 3. A deidade de Cristo no Evangelho. Agora vamos para Paulo, que é o que nos interessa mais. Primeira a Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, Paulo diz: grande é o mistério da piedade, ou seja, da fé. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Deus não virou carne, abençoado. Deus se manifestou em carne porque ele precisava falar com os homens. Então ele se manifestou em carne. E qual foi a manifestação de Deus em carne? Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus de Nazaré, porque ele nasceu e viveu muito tempo em Nazaré. Nasceu em Belém, mas ficou muito tempo em Nazaré. Romanos 9,5. Paulo disse aos romanos: de quem, segundo a carne, procede o Cristo, o qual está sobre todas as coisas. Deus bendito pelos séculos. Lembra que nós falamos que a soberania estava sobre os seus ombros? E aqui fala: o qual está sobre todas as coisas. Deus bendito pelos séculos. Quem é que é Deus bendito pelos séculos, segundo esse texto de Paulo? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa. Colossenses capítulo 2, verso 9. Olha que lindo esse tema, olha que lindo esse texto. Porque toda a plenitude da deidade reside corporalmente nele. Nele quem? Em Cristo. Em quem estáis completos? Você está completo em Cristo. Se em Cristo reside toda a plenitude da deidade corporalmente e você está completo em Cristo, quem você é? Abençoado. Um Deus. Quem sou eu? Um Deus. Porque em mim habita o quê? O Espírito de Cristo. Olha que maravilha, hein? Não só Jesus Cristo é Deus, mas nós, eu e você, somos um Deus. Somos deuses. Por isso Deus disse lá no Salmo 82, Deus está na congregação dos deuses e no meio dos deuses julga. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 16. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem, abençoado? Quem que é a imagem do Deus que não se vê? Cristo, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele em quem? Em Cristo. Tanto nos céus quanto na terra, coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. De quem está falando aqui o apóstolo Paulo? De Cristo. Tudo foi criado por Cristo e tudo foi criado para Cristo. Quem é Cristo, abençoado? Deus. Cristo e Deus são a mesma pessoa. Segundo aos Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Que coisa incrível, né, abençoado? Você via ali uma pessoa andando pela terra, com sandálias de pescador, não é? Com uma túnica de linho finíssimo, um homem provavelmente de cabelos compridos, e você dizia que ali estava Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Impressionante. Vamos para a nota final. Para que saber tudo isso que você está aprendendo agora? Para quê? Qual é a finalidade deste estudo de hoje? Para que saber que Cristo era Deus? O que nos interessa isso? 1 aos Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16. O que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o instrua? Mas nós temos
a mente de Cristo. Para que saber que Cristo e Deus é a mesma pessoa? Porque você hoje sabe que ter a mente de Cristo significa que você tem a mente de Deus. E se você tem a mente de Deus, Deus te entregou esta mente através de uma revelação. A revelação está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, que o Dr. José Luiz de Jesus Miranda trouxe isto para a nossa mente por 40 anos. O que importa isso para nós? Você tem que viver com a mente de Cristo ativada em você, ativar esta mente de Cristo em você. Porque ela pode estar aí, mas não está funcionando, porque você está metido em religiões. De repente você está metido em sistema religioso. Ah, mas é muito bacana onde eu vou. Não, bacana não é a questão de bacana. A questão é, você tem que entrar de cabeça no Evangelho da Graça, no Evangelho da Verdade, abençoado. Nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, de onde a gente tira estes ensinamentos. Receba hoje esta palavra de que você e Cristo, Deus e Cristo são a mesma pessoa. Você é um Deus. Você e Cristo são o mesmo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E o que nós estamos fazendo aqui? Ensinando a você, trazendo a você esta palavra para que você receba que você é um Deus, que você é um Cristo andando nessa terra com a mente transformada. Transforme tua mente, renova tua mente com a palavra do Evangelho da Verdade e viva reinando em vida acima de qualquer circunstância que possa acontecer em sua vida. Na próxima semana, mais um tema precioso neste apostila, nesses matetes que nós apresentamos todas as semanas para você. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Declaro que hoje é o melhor dia e que você vai viver as melhores etapas da sua vida a partir de agora. Até lá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.